Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de remuneração. Nós vamos tratar a remuneração à luz do livro do Hidalberto Chiavenato e principalmente nós vamos conceituar o que é salário, o que são benefícios e o que é remuneração dentro da organização. E também como utilizar isso de forma estratégica. Então, o primeiro conceito que a gente deve observar é o que é o salário. O salário, automaticamente, ele corresponde à remuneração pelo trabalho realizado, à remuneração pelo trabalho feito. Então, é o pagamento por um trabalho, correspondente às horas trabalhadas, ao período trabalhado. O salário, ele representa o valor da pessoa para a organização, o quanto aquele profissional ele é importante para aquela organização e também o quanto ele custa para essa empresa. Existe uma hierarquia de salários dentro da organização, que normalmente é coerente com a estrutura organizacional da empresa. O salário normalmente se considera como a venda da força de trabalho, como a venda do trabalho braçal e intelectual. Então, quando a gente vai analisar uma percepção econômica, a gente analisa as fontes de geração de renda, de geração de capital para as organizações. E o trabalho ele é uma fonte de geração de renda, uma fonte de geração de capital. E o salário para a pessoa, para o ser, para o indivíduo, ele tem uma importância muito grande, porque ele representa automaticamente toda a hierarquia da necessidade de Maslow. Então, ele representa uma capacidade que essa pessoa tem de poder cumprir com as suas necessidades fisiológicas, de cumprir com as suas necessidades sociais, de estima, reconhecimento. Então, automaticamente, o salário, ele reflete um padrão de vida que a pessoa leva, um padrão de vida que essa pessoa exerce dentro da sociedade. Algumas principais definições sobre salário são salário nominal, efetivo, comprensivo e salário absoluto. O salário nominal, especificamente, ele está relacionado com a palavra nome. Então, é aquele que consta lá na ficha, no cadastro. Por exemplo, eu recebo um salário mínimo, R$ 1.045. R$ 1.045 é o meu salário nominal. Porém, o meu salário efetivo, ele não representa necessariamente isso. Por quê? Porque eu tenho descontos do dia que eu faltei, de INSS, de imposto de renda, de FGTS. Eu posso ter desconto de auxílio alimentação, vale transporte. Esse valor líquido que a gente verifica lá no final do contra-cheque, que é o valor que cai, que é depositado na conta do meu banco, ele é o meu salário efetivo, aquele que realmente eu recebi. Então, no exemplo de um salário mínimo, provavelmente o trabalhador deve receber por volta de R$ 700 a R$ 800 de salário efetivo. O salário compreensivo, ele é adicionado dos extras. Então, ele tem hora extra, ele tem adicional, gratificação e coisas do tipo, tá bom? Aqui a gente tem fatores condicionantes dos salários. Então, a gente tem tipologia de cargo e política salarial e os impactos que isso traz para uma política interna e externa de remuneração, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que definir o que é essa tipologia de cargos e o impacto que isso traz para a organização. A tipologia de cargos, ele normalmente está atrelado à estrutura hierárquica, ao plano de cargos e salários que a nossa organização tem. Toda e qualquer organização, ela escolhe, ela delibera qual que é a política salarial que ela vai adotar. Algumas organizações têm esse elemento extremamente burocratizado na forma de um plano de cargos e salários. Então, você ocupa um determinado cargo e você sabe automaticamente quanto que você vai ganhar por exercer aquela atividade. Isso sofre influência de tempo de serviço e coisas do tipo. A política salarial, algumas vezes, ela pode ter outros critérios de remuneração que não são necessariamente uma política de planos de cargos e salários. Eu posso, por exemplo, remunerar o meu funcionário por competências. E aí eu delibero dentro da minha organização o que são as competências que eu gostaria que o meu funcionário tenha e automaticamente emprego aquilo na política de remuneração da organização. Então, ela tem uma conceituação um pouco mais subjetiva. Existe certo ou errado nessa análise? Não. Existe aquilo que a gente tem que analisar e decidir qual que é a política de remuneração que melhor se aplica à nossa organização que a gente está estudando ou que está em análise, para automaticamente a gente definir isso. Lembrando, pessoal, que a política salarial de uma organização é, na teoria, extremamente simples, porém, em contextos
estratégicos, ela traz bastante complexidade relacionada a ela. Por quê? Porque ela tem capacidade de interferir em todos os outros processos de gestão de pessoas. Então, uma política salarial mal estruturada, uma política salarial que não é adequada, ela causa desequilíbrio interno dentro da organização. Ela promove problemas com a cultura organizacional, conflitos, costumes da organização. Então, tudo isso é refletido a partir de elementos burocráticos, de elementos formais que existem dentro da organização e que refletem nos elementos informais da organização. Então, normalmente, quando a gente quer promover uma mudança cultural, a gente começa pelos elementos formais e visíveis. E a política salarial é um deles, tá? Existem ainda outras tipologias de salário, outras tipologias que a gente pode aplicar, mas não é o caso aqui. Equilíbrio interno é quando a gente tem um equilíbrio entre os salários pagos aos funcionários em função das atividades que eles realizam dentro da organização. Como eu falei, essa política interna, esse equilíbrio interno, essa política salarial interna, ela traz muito impacto para a cultura organizacional da empresa, tá? E o equilíbrio externo, ele está relacionado não aos salários dentro da organização, mas os salários de dentro e de fora da organização. Como assim, professora? Basta eu analisar o que a pessoa que executa a mesma função ela está recebendo no ambiente externo, ou seja, nas outras empresas que atuam lá no meu ambiente externo, a minha organização. E por que fazer essa análise do equilíbrio externo ela é importante? Porque quando a gente determina o equilíbrio externo, isso vai implicar diretamente na retenção dos funcionários da nossa organização. Exemplificando, se um funcionário ele trabalha dentro da minha empresa, mas automaticamente ele vê outras oportunidades de um salário um pouco maior, um salário mais atrativo em organizações externas, ele automaticamente pode abandonar a minha organização e migrar para essa organização pertencente ao ambiente externo. Ou seja, ele vai abandonar a minha função dentro da minha organização para receber um salário um pouco melhor. Então, automaticamente, quando a gente tem um salário muito abaixo do que é aplicado no ambiente externo da organização, isso traz impactos negativos. Por quê? Porque a gente pensa que algumas vezes a demissão não traz custos, mas ela traz custos significantes. E não é só o custo de demitir um funcionário e pagar o FGTS, o INSS e pagar a multa rescisória. Não. Esses custos eles vão bem mais além, porque a gente não está demitindo necessariamente só um funcionário. A gente está demitindo a pessoa que carrega conhecimentos, que carregam informações da nossa organização. Então, um dos custos que a gente tem dentro desse processo é o custo de encontrar uma outra pessoa, ou seja, de fazer um processo seletivo, e automaticamente o custo de aplicar essa pessoa dentro da nossa organização. Então, fazer com que ele entenda como as coisas funcionam por aqui, ou seja, socializar essa pessoa e também permitir que ele entenda qual que é o seu cargo, qual que é a sua função. Em nível gerencial, isso pode levar muito tempo dentro da organização. Então, automaticamente, é um processo que traz uma certa complexidade. A política salarial, eu já falei para vocês, e dentro da remuneração, a gente tem aquela remuneração que é fixa, automaticamente, o salário contratado, e a gente tem a remuneração variável. Essa remuneração variável, ela normalmente visa a recompensa por benefícios ou por determinados resultados que o funcionário trouxe para a organização. Então, são exemplos de remuneração variável, a comissão, a participação nos lucros e resultados, então um bônus, um extra que foi em função do trabalho realizado pelo profissional. Aqui a gente tem alguns exemplos de remuneração individual dentro dos mais diversos tipos de níveis. Então a gente tem desempenho individual, em equipe e organizacional. Então a gente tem alguns exemplos aqui de forma de remuneração individual, incentivos e prêmios. Desempenho da equipe, remuneração por resultados, prêmio por desempenho da equipe. Desempenho da organização, participação nos lucros. Quando a gente analisa essa remuneração variável nos mais diversos níveis, tão importante quanto entender o que são esses exemplos de incentivos, de prêmio, é a gente entender o impacto que isso traz para a minha organização. Por quê?
Porque quando eu estou estudando gestão de pessoas, eu estou estudando esse conhecimento para empregar em favor de uma empresa, em favor de uma organização. Então, nem sempre o desempenho individual é aquilo que necessariamente eu quero promover dentro da minha organização. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando uma política de remuneração focada no desempenho individual, automaticamente eu estou favorecendo comportamentos como a competitividade entre os funcionários da organização. Isso às vezes não pode ser positivo, não pode ser visto tão bom ou tão bem assim para o desenvolvimento da organização. Então, algumas vezes pode ser mais interessante trabalhar com remuneração por equipe. Por quê? Porque em vez de fomentar um comportamento competitivo dentro da minha organização, eu começo a fomentar um comportamento cooperativo entre os participantes. Então, o foco deixou de ser um nível individual e começou a ser equipe ou a organização. Isso automaticamente trabalha em favor do desenvolvimento organizacional, que, por sinal, é um outro processo de gestão de pessoa. Mas, como eu disse, todos eles estão interligados uns aos outros. A remuneração variável, ela cumpre automaticamente alguns objetivos. Então, o primeiro deles é vincular desempenho e recompensa para incentivos, partilhar os bons e maus resultados da empresa. Isso aqui fica cada dia mais evidente dentro do contexto organizacional. A necessidade de distribuir, de dividir os riscos com as partes interessadas. Então, automaticamente, a gente vê esses funcionários como aqueles que partilham dos riscos da organização. E aqui a gente tem a remuneração por lucros e também a participação nos lucros. Aqui a gente tem um sistema de participação dos resultados, então tem sistemas de bônus, mais administração participativa, que ela ocorre a partir do atendimento de metas previamente negociadas. Então, esse aqui é um exemplo de remuneração por resultados. Algumas vantagens da adoção desse sistema envolve a motivação dos funcionários, incentivos à inovação, reduz a resistência à mudança. O que é isso? É que o funcionário ele fica um pouco mais maleável, um pouco mais receptivo às inovações, às propostas de melhorias que a gente coloca dentro da organização. E tem ênfase na melhoria. Aqui a gente tem um modelo de remuneração flexível e o principal dele é a participação nos lucros e resultados. Então, o que acontece nesse sistema? A organização distribui alguns lucros ao final do período. Então, ao final do trimestre ou ao final do ano, ela distribui os lucros oferidos naquele período com os funcionários. Essa daqui que eu falei foi a participação nos lucros. Então, vantagens: reforça a união dos esforços, busca por um processo mais eficaz e maior compreensão do negócio da empresa, ou seja, as pessoas têm um pouco mais de visão de dono, de uma posição participativa dentro da organização. Como eu disse para vocês, a gente tem várias formas de remunerar esse profissional, que pode ser desde um modelo pré-definido no nosso plano de cargos e salários, como também a remuneração por competências, habilidades, qualificação profissional. A mais importante, ou talvez a mais comum delas, seja justamente a remuneração por competências. Só que antes da gente definir o que é remuneração por competência, a gente tem que entender o que é competência, né? Então, teoricamente, a gente fala que competência é a união de conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, saber fazer, saber aplicar, saber do que se trata, saber aplicar esse conhecimento e também saber se comportar diante das situações. Automaticamente, quando a gente fala de competência, a gente tem que determinar quais são as competências desejadas pela minha organização, ou seja, quais são as competências que eu vou priorizar dentro da minha empresa, dentro da minha organização, dentro do meu quadro de funcionários. E tão importante quanto determinar quais que são essas competências que serão priorizadas é estabelecer meios e critérios para avaliar se esse funcionário está atendendo ou não esse tipo de competência. Então, normalmente, a organização que opta por esse tipo de remuneração, ela também tem que construir um processo de avaliação de desempenho muito bem estruturado e compartilhado entre os funcionários para que isso não cause divergências e também não cause conflitos dentro do ambiente organizacional. Certinho?
No próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre benefícios.